Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, como eu já comentei com vocês, eu acompanho o meu canal do YouTube, eu vou vendo quais são meus vídeos que têm mais visualização, eu olho quais são os comentários que as pessoas fazem abaixo dos vídeos, os questionamentos. E um dos vídeos que me chamou a atenção foi o vídeo de gota, onde eu falei sobre a relação do ácido úrico alto e a manifestação da gota. É um vídeo que bateu aí quase 500 mil de visualizações, ou seja, eu entendo que existe uma certa curiosidade em relação ao ácido úrico. Diante disso, pensei, bom, vou usar essa informação associado também aos comentários que eu percebi que foram colocados nesse vídeo e também nos comentários que me trouxeram, os seguidores trazem comentários no meu próprio Instagram, perguntas, e ali ficou muito claro para mim que muita gente ficou pensando, né, depois do vídeo, que o ácido úrico quanto mais baixo melhor. Porque é claro, né, eu cometi esse erro de falar do problema do ácido úrico alto, mas eu não comentei qual é o nível ideal, se existe algum nível mínimo de ácido úrico. Então o vídeo de hoje vai ser para trazer um pouco mais sobre esse equilíbrio, entender que ácido úrico baixo demais pode ser tão ruim quanto ácido úrico alto demais. Mas para começar esse vídeo, para entender um pouco melhor sobre isso, eu tenho que, obviamente, aqui fazer um remember com vocês, rapidamente, pinceladamente, falando sobre o que são radicais livres e o que são moléculas antioxidantes, tá? Por quê? Radicais livres são células que estão dispostas no corpo instáveis. Elas estão sob uma forma instável, um desequilíbrio de elétrons, fazendo com que ela cause efeitos danosos ao corpo. Principais aqui que a gente vai falar hoje é o radical superóxido, que o símbolozinho é esse aqui, o radical hidroxila, que é o OH-, representado pelo OH-, e o radical livre peróxido nitrito, NO3-. Bom, então aqui eu coloquei alguns dos radicais livres que podem facilmente ser controlados pelos antioxidantes. E os antioxidantes, eles podem ser de fontes exógenas, né? O corpo pode consumir antioxidante, ou o corpo tem a capacidade de produzir, a gente chama isso de forma endógena, né? O próprio corpo produz alguns antioxidantes. Os mais importantes aqui são superóxido desmutase, olha aqui, ó, por que eu botei do lado desse radical livre? Porque se esse aqui é o superóxido, ó, aqui está o antioxidante que inibe o superóxido, que é o superóxido desmutase. Eu também tenho o antioxidante catalase, menos importante, né? E eu tenho a glutationa peroxidase. Bom, o que eu tenho que entender aqui em primeiro plano? O ácido úrico em níveis baixos, não muito baixo, né? E o que é muito baixo, Samuel? É difícil falar hoje qual seria o limite mínimo, tá? Porque diversos estudos mostram valores que não são exatos, mas a gente vai falar assim, ó, algo entre 2 e 3. Isso aqui seria o valor mínimo do ácido úrico, ou seja, menos que 2, 2,5, 3 é ruim. A gente vai entender por quê. Porque o ácido úrico nesses níveis de 3, níveis de 4, até 5, ó, 3, 4, 5, dentro dessa faixa aqui que vai de 3 a 5, o ácido úrico tem um efeito antioxidante, não dentro da célula, mas sim a nível de sangue, tá? Porque eu tenho os antioxidantes que agem dentro da célula. E a nível extracelular, ou seja, aqui ó,
fluindo dentro de uma artéria, circulando no sangue, o ácido úrico tem sim um efeito antioxidante, o que é maravilhoso para o corpo, porque esse efeito ele tem uma atuação na prevenção de doenças do coração, doenças cardiovasculares. Vamos entender um pouquinho melhor sobre essa parte cardiovascular. Olha só, a gente sabe que é fundamental termos óxido nítrico circulante. Óxido nítrico, ó, a gente escreve óxido nítrico assim. Porque óxido nítrico é um vasodilatador que melhora o fluxo sanguíneo, tudo de bom, maravilhoso. Porém, o óxido nítrico, ele não é 100% bonzinho. Sob forma de óxido nítrico, sim. Porém, se o óxido nítrico reagir com o radical superóxido, que eu já botei aqui como um radical livre, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o radical peróxido nitrito, que é um radical livre lesivo para as artérias, para as veias. Então eu preciso manter o meu óxido nitrito sob forma de óxido nitrito. Então não é interessante eu ter a formação de radical superóxido, porque eu posso fazer essa combinação aqui e essa combinação não é legal. Então aqui entra a função do ácido úrico como um estabilizador dessa reação, né? Para não deixar que essa reação aconteça. Até para a gente corrigir, tá errado aqui esse sinalzinho aqui, ó. Aqui a gente tem que colocar assim, uma setinha para cá e uma setinha para cá, tá? Por quê? Porque essa reação ela vai de um lado para o outro. Ou seja, o peróxido nitrito ele pode se transformar em superóxido mais óxido nítrico. Assim como o óxido nítrico pode se juntar com o superóxido e formar peróxido nitrito. O ácido úrico aqui ele participa estabilizando essa reação. Para isso é necessária a presença de vitamina C. A vitamina C é quem estabiliza o ácido úrico para que ele não se transforme em urato. Vitamina C. Tá? A vitamina C ela preserva, ela blinda o ácido úrico, evitando então, ó, evitando a transformação dele em urato, porque daí ele perde essa função de manter baixos os níveis deste radical livre chamado peróxido nitrito. E também existe um fator protetor do ácido úrico contra o pior radical livre que o corpo humano pode ter, que é o radical hidroxil ou hidroxila. Por que isso aqui é o pior? Porque esse radical livre, ele age a nível de DNA, ele age no DNA da célula. Ele vai na raiz do problema, ele vai machucar na ferida, entendeu? E a partir daí ele pode ser responsável por doenças muito perigosas no corpo humano, né? Então a gente tem que ter um controle desse radical livre e ácido úrico participa desse controle. Bom, apenas recapitulando, o que faz o ácido úrico aumentar? Hoje, eu diria que o principal fator de risco para aumento do ácido úrico é a dieta pró-inflamatória, tá? E quando eu falo isso, eu boto aqui também, ó, além da dieta pró-inflamatória, que vocês que seguem meu canal inflamatória já sabem muito bem o que é isso, né? Dieta rica em farináceos, açucarados, a dieta pró-inflamatória e eu botaria aqui junto obesidade, tá? Eu poderia falar só sobre obesidade, mas acontece que tem muitas pessoas que por uma questão genética ou porque praticam muito esporte, adotam uma dieta pró-inflamatória e não são obesos. Então eu não posso afirmar que só a obesidade traria o ambiente de oxidação para o aumento de ácido úrico, tá? E mesmo a pessoa que consiga controlar o seu peso, mas tiver essa dieta aqui como a dieta de rotina, ela vai ter aumento do ácido úrico. E óbvio que aqui a gente vai falar
sobre as purinas, já falei no vídeo sobre gota, né? Porque as purinas também participam do aumento do ácido úrico. Onde é que eu encontro purina? Principalmente carnes vermelhas, também encontro nos chocolates, tá? Chocolate aqui, carne vermelha, então entraria como alimentos que podem aumentar ácido úrico. Bom, e aí, Samuel, por que que o ácido úrico alto ele é perigoso? Porque aí o ácido úrico alto agora, ele passa a agir dentro da célula. Olha o que eu falei para vocês. O ácido úrico a níveis controlados, níveis ótimos, nível de 2,5, 3,5, 4, ele age extracelular, fazendo um efeito antioxidativo no sangue. Agora, quando ele aumenta, ele vai ser inflamatório a nível celular. Ele vai dentro da célula, ele vai aumentar a ação da enzima NADPH oxidase. E a ação da NADPH oxidase é aumentar o radical superóxido, o O2-. E o radical superóxido, ele já tem lá o antioxidante, como eu falei, né? O antioxidante que diminui a sua concentração, que é a superóxido desmutase, que é um antioxidante que o corpo mesmo produz. Só que o corpo aqui precisa de alguns cofatores para a produção de superóxido desmutase, porque ela é produzida tanto no citoplasma da célula quanto dentro da mitocôndria da célula. Mas aqui seriam os cofatores, ó, seria zinco, manganês e cobre. Os três cofatores para a produção de superóxido desmutase. Tá, legal. A superóxido desmutase, então, ela consegue atuar diminuindo esse radical livre que foi estimulado pelo ácido úrico alto. Tá, legal. Só que quando a superóxido desmutase interage com o radical superóxido, o produto final aqui é o peróxido de hidrogênio. Então, na verdade, não é que foi resolvido o problema, porque o peróxido de hidrogênio, por mais que ele não seja considerado um radical livre, ele é uma molécula que facilmente participa de uma reação que dá origem a um outro radical livre. Qual é essa reação? Reação de Phantom. Olha aqui, ó. A reação de Phantom é uma reação onde o peróxido de hidrogênio ele vai se juntar com o ferro na forma mais 2, ferro na forma ferrosa, e vai dar origem aqui ao radical hidroxil, que eu falei para vocês que é um dos piores radicais livres que o corpo vai ter, né? E aqui também ferro na forma mais 3, ferro na forma férrica. Então olha aqui, ó, olha só. Vamos recapitular, tá ficando complicado. Aumentou ácido úrico, alto demais, ácido úrico 6, 7, 8, ele vai atuar dentro da célula, aumentando a NADPH oxidase, que vai gerar um radical livre chamado superóxido. Se o corpo estiver legal, estiver produzindo a enzima superóxido desmutase, que é dependente desses três cofatores, aí eu vou ter, então, uma solução parcial, né? Porque eu vou transformar esse radical livre em peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, então, aqui, pode ser gatilho, pode ser usado para a reação de Phantom, que vai juntar aqui com ferro mais 2 e vai gerar um radical livre pior. Então, na verdade, não foi muito inteligente isso daqui, né? E, apenas a título de informação, o que iria agudizar esse problema, iria intensificar esse problema? Seriam os níveis de ferritina elevado. Então, olha que paciente que é o paciente bomba, aquele paciente que chega com ácido úrico em 8 e uma ferritina em 450, 500, ele está dando aqui então a matéria-prima para produzir um radical livre e está dando o ferro para fazer com que ocorra essa reação de Phantom e gere esse baita problema aqui, tá? Como é que o corpo poderia resolver isso daqui? Quando chega aqui nessa parte de peróxido de hidrogênio, o corpo tem um outro sistema antioxidativo chamado de glutationa peroxidase,
que consegue doar 2 hidrogênios para esse radical livre. Então vai botar aqui, ó, 2 hidrogênios. Na verdade aqui é a glutationa reduzida que vai doar aqui 2 hidrogênios. Quando doa 2 hidrogênios para cá, o que eu vou ter? Olha aqui, ó, vamos colocar aqui 2 hidrogênios. Eu vou conseguir formar, a partir dessa molécula, 2 moléculas de água, 2H2O. Entenderam? Eu formo 2 moléculas de água e eu resolvo, então, esse problema, evitando que o peróxido de hidrogênio siga na reação de Phantom, gerando essa reação pró-oxidativa do corpo. Tá, legal, Samuel. Então, a glutationa, ela é o que vai salvar aqui? Sim, ela pode ajudar muito, mas aí a gente tem que lembrar que a glutationa, ela também precisa de alguns cofatores, alguns aminoácidos para que ela possa se formar, né? A glutationa, ela é chamada de tripeptídeo porque ela é formada por 3 peptídeos. Um deles é a cisteína, o outro é a glicina e o outro é a glutamina, ou aqui o ácido glutâmico. E qual é o principal cofator aqui para que isso funcione? O selênio. Eu preciso de selênio. Um grande problema aqui é o seguinte, geralmente o paciente que está com o ácido úrico alto e com ferritina alta é um paciente que tem algum nível de prejuízo de inflamação do fígado. Ele já está com o fígado inflamado e a cisteína, a principal fonte do corpo de cisteína é a partir de um processo que ocorre no fígado, um processo chamado metilação, que começa com um aminoácido chamado metionina e se transforma em cisteína. Esse processo de metilação, ele vai estar prejudicado se o fígado tiver com depósito de gordura, né, que é a esteatose hepática, se tiver com consumo excessivo de álcool, e eu esqueci de falar aqui, eu só falei de purinas e questão de proteína animal, carne vermelha, né, chocolate, mas o álcool também aumenta muito o ácido úrico. Então esse paciente que está com ácido úrico alto e ferritina alta, geralmente ele também está com um processo de inflamação hepática que faz com que ele não tenha produção de cisteína. E a cisteína baixa não vai formar a glutationa, que por sua vez iria doar aqui os 2 hidrogênios para resolver esse problema. Vocês estão entendendo como o corpo humano é todo interligado e que a gente tem que estar muito bem, tem que estar com o corpo todo desinflamado, todo funcionando, o que a gente chama de homeostase, tá? Então, apenas a título de informação, né? Eu falei sobre o problema de ter radical livre, de ter ácido úrico baixo, porque você vai perder o efeito protetor cardiovascular, e quando você tem ácido úrico muito alto, então a gente vai colocar aqui, ó, os principais elementos que não podem faltar numa dieta para que você pelo menos tenha um efeito protetor, né? Como eu falei antes, ácido úrico, para não virar urato, precisa da vitamina C. Então vamos botar aqui vitamina C. Radical superóxido, ele precisa ser inibido pela superoxidesmutase. Então entra aqui o zinco, o manganês, e entra aqui o cobre. Para a formação de glutationa, eu preciso de selênio, glicina, metionina e ácido glutâmico. É isso. Colocamos aqui tudo que está envolvido nesse sistema protetor do ácido úrico aumentado. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você conhece alguém aí que sofre de gota, já tem meu vídeo sobre gota. Aliás, Fernando, bota aqui o videozinho para nós. Mas esse vídeo ele acaba completando aquele vídeo sobre gota, tá? Se você não está inscrito no meu canal ainda, por favor, se inscreva, aciona o sininho para receber toda segunda e sexta-feira
esse aviso comunicando que entrou novo conteúdo no meu canal. Se você ainda não está inscrito no grupo VIP, que recebe semanalmente conteúdo gratuito e exclusivo do canal, se inscreva. Abaixo do vídeo tem um link que você pode usar para fazer a sua inscrição. Agradeço imensamente por você ter ficado até o final desse vídeo. Meu muito obrigado.